Bom dia, galera. Vamos iniciar então uma matéria nova que alguns já viram e alguns não, né? Mas quem já viu, vamos relembrar. Quem não viu, presta o triplo de atenção aí então, tá bom? Não é uma matéria difícil, não tem essas dificuldades todas, mas requer atenção para vocês não confundirem alguns termos, tá bom? Então, bora lá. Monômios. Monômio, gente, é a parte da álgebra que ela também é conhecida como termo algébrico, tá? Que é uma expressão algébrica e é formada por número e multiplica esse número com variáveis que são as letras. Por exemplo, aqui eu tenho, um monômio ou um termo algébrico, que também é chamado de termo. E o que vai me definir, o que vai separar esse monômio? Vai separar sobre coeficientes e parte literal. O coeficiente vai ser a parte do número, ok? Então, se eu perguntar para você, qual é o coeficiente desse monômio? Você vai me dizer que é o número 12, tá? Que é o número. Qual é a parte literal desse monômio? É AB, ok? Que é a parte da letra, que é da variável, certo? Então, você observa aqui que é um monômio porque eu tenho o número, que é o coeficiente, multiplicando as letras, que são a parte literal, que são as variáveis, tá? Se não tiver entre o número e letra nenhum sinal aparente, é porque esse número e essa letra estão sendo multiplicados. O 12 eu estou multiplicando com A, o A estou multiplicando com B e assim por diante, ok? Então, o 12AB, ele é um monômio, beleza? Aqui no 2x ao quadrado. O 2x, o 2 vai ser o meu coeficiente, tá? Vou colocar C aqui. E o x ao quadrado vai ser a minha parte literal, PL, tá bom? Vou simplificar aqui para caber. 4y. Tia, só voltando aqui no exemplo 2, tia, esse x ao quadrado eu não vou resolver? Não, gente. A parte literal, se tiver ao quadrado, ao cubo, assim, essa parte literal com o expoente é só para eu identificar se o termo é semelhante ou não. Vocês vão ver lá na frente, sobre termos monômios semelhantes, que possuem a mesma parte literal, que vocês vão entender mais ou menos, beleza? Então, esse 4L, quem é o coeficiente? O coeficiente é o 4 e a parte literal é o Y, ok? Nesse caso aqui, nesse último exemplo aqui, você observa... Opa, deixa eu voltar aqui, pronto. Nesse último exemplo, onde que eu tenho x menos x ao quadrado e vezes y ao cubo. Quando eu não tenho nada aqui na frente, gente, quando eu não tenho nada aparente, só letra, quer dizer que eu tenho o número 1 aqui na frente. Então, quem vai ser o coeficiente? O coeficiente vai ser o menos 1 e a parte literal vai ser x ao quadrado vezes y ao cubo. Então, minha parte literal vai ser aqui que eu demonstrei, ok? Monômio semelhante, tá? Para eu saber quem é semelhante com quem, quando eu falo semelhante, refere-se a parecidos, tá? Parecidos, iguais, mas iguais ainda tá o termo um pouco mais... Não, na verdade, esse termo igual, não, por isso que a gente coloca semelhante, porque nada é igual, tá? Então, quando eu falo monômio semelhante, porque é algo parecido. Para eu identificar um monômio semelhante, tem que ter a mesma parte literal. Como assim a mesma parte literal, professora? A letra A aqui, ó. Eu tenho 4x ao quadrado e 4x ao cubo. O único que está sendo igual, semelhante aqui, é só o coeficiente. Mas para ser um monômio semelhante, tem que ter a mesma parte literal. Então, mesmo que aqui tenha x e aqui também tenha x, não é semelhante, porque os expoentes são diferentes, tá observando aqui?
Aqui é x ao quadrado e aqui é x ao cubo. Então, ele não é um monômio semelhante, tá? Porque, ó, o expoente é diferente da parte literal, então ele não é um monômio semelhante, tá? Aqui na letra B, a parte literal é xy ao quadrado, todos eles têm o mesmo expoente, todos eles têm a mesma variável, então esse sim é um monômio semelhante, tá? Letra C, todos eles têm y, então também é um monômio semelhante. Esse negativo aqui não está fazendo parte desse monômio, ok? Letra D. Tia, mas aqui tem uma fração, não vou conseguir fazer. Observa o seguinte, aqui eu tenho x, aqui eu também tenho x, tá? Então, tem a mesma parte literal? Então, sim, é um monômio semelhante. Aqui, AB e aqui também AB. BA. Ah, tia, esse aqui não é um monômio semelhante, não. Um é AB e outro é BA. Lembra que eu falo com vocês quando é na multiplicação. Se eu multiplicar 2 vezes 3, vai dar 6, certo? Mas se eu inverter, se eu chegar e multiplicar 3 vezes 2, eu só alterei a ordem. Só alterei a ordem da multiplicação. Só coloquei o 3 na frente e o 2 coloquei aí multiplicando por último. 3 vezes 2 é igual a 6. Não deu o mesmo resultado? A ordem dos fatores não alteram o produto, não alteram o resultado. Nesse caso aqui, eu só alterei o AB com BA. Então, ele também é um monômio semelhante. Tem as mesmas variáveis. Então, ok. Aqui, tia, é um monômio semelhante? Observa que aqui é XY. Aqui no primeiro é XY. Quem está ao cubo é o Y. Aqui nesse segundo aqui, quem está ao cubo aqui é o x e não é o y. Então, esse não é um monômio semelhante, ok? Quando o expoente muda de variável, não é um monômio semelhante. Porque lá na frente, vocês vão ver que se eu substituir essas variáveis por valores, esses valores, valor numérico, ele vai, no caso ali, quando vou calcular, vai fazer total diferença, ok? Então, só finalizando aqui essa parte, o que eu coloquei aqui em cima ficou: grau do monômio é obtido através da soma dos expoentes de todas as variáveis. Isso daí a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente, tá? Eu só deixei só mesmo como atenção para quando vocês forem ver lá na frente, lembrarem sobre esse grau do monômio, tá bom? Então, galera, dando continuidade aí na nossa aula sobre monômios, vamos iniciar com operações com monômios. Primeiro, adição e subtração, ok? Você tem que observar a primeira coisa, se a parte literal é igual com a outra. Se a parte literal for semelhante, então os monômios são semelhantes, eu vou poder adicionar ou subtrair, fazer adição e subtração, tá bom? Então, observa na primeira questão aqui, ó. Tem um AB e esse AB. Só vou mudar o pincel aqui para ficar melhor. Só um instante. Pronto. Aqui eu tenho um AB e também eu tenho um AB. Ambos termos aqui, ele tem a mesma parte literal. Então, eu posso calcular, somar ou subtrair. Só que observa aqui que entre os parênteses tem o sinal de mais. Então, eu vou ter que fazer a regrinha de sinal. Sinais opostos sempre vai dar negativo, né? Mais com menos vai dar menos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou só calcular, por enquanto, só os coeficientes. Então, vai ficar 12, não ficou negativo aqui? Não ficou negativo? Menos 6. Se as partes literais são todas iguais, então eu só repito, vezes AB. Porque o coeficiente, se não tem nenhum sinal, gente, aparecendo entre a letra e o coeficiente, entre a parte literal e o coeficiente, quer dizer que está multiplicando,
tá? Então, eu vou fazer o cálculo. 12 menos 6 vai dar... Quem sabe aí, pessoal, pensa aí, gente. 12 menos 6 é a metade, né, gente? Então, vai dar 6 vezes AB, então ficou AB. Então, eu consigo calcular, ok? Outro exemplo aqui. Eu tenho menos 3AY com menos 5AY. Os dois termos têm a mesma parte literal, então são termos semelhantes, correto? Só que aqui entre um parênteses e outro eu tenho um sinal negativo, então vou ter que fazer a regrinha de sinal. Menos com menos não é mais? Então vou adicionar. Pego só os coeficientes para calcular, porque são semelhantes. Menos 3 mais 5, porque eu fiz a regrinha de sinal aqui agora, mais 5 vezes AY. Devo R$3, paguei 5, ainda fiquei com R$2, vezes AY. Terminei aqui. Esse aqui é o terceiro. Todos esses termos têm A ao quadrado. Conseguiram observar? Então, eu só vou calcular o que tiver de coeficiente, o númerozinho que está na frente. Então, aqui eu tenho 3. Aqui eu tenho mais 5. Aqui eu tenho menos 2. Aqui, se não tem nada, quer dizer que tem o número 1. Então, como é sinal positivo, mais 1 vezes A ao quadrado. Aí eu calculo. 2 mais 3 é 8. 8 menos 2 é 6. 6 mais 1, 7, A ao quadrado. Essa questão aqui, observa que tem, ó, frações. Não esqueça que aqui, isso aqui não tem nada embaixo, quer dizer que tem o número 1. Só que aqui, ó, tem o 3, o 2 e o 1. São denominadores diferentes. Lembra das regrinhas de operações com frações de denominadores diferentes, como a gente vai fazer? Então, essa questão aí eu vou deixar para vocês fazerem, tá? Pausem o vídeo para copiar a questão. Eu vou pedir para vocês resolverem, tentarem resolver e mandar para a tia, tá bom? Na folha de papel ou do lado no caderno mesmo, no livro, para vocês mandarem a foto para a tia. Lembra da regrinha. São termos semelhantes? A parte literal é igual? Beleza. São frações com denominadores diferentes? Quando são denominadores diferentes, a gente faz uma questão. Se você lembrar aí, começa com a letra M, tá? Só vou apagar aqui para eu dar mais os dois exemplos aí para vocês. Vou apagar aqui. Vou dar mais 2 exemplos aqui. Então, se o termo é semelhante, por exemplo, eu vou calcular, digamos, x ao quadrado mais 3x ao quadrado menos 2x ao quadrado. São termos semelhantes, não são? Então, se são termos semelhantes, é só somar. Se não tem nada aqui, tem o número 1. Então, vai ser 1 mais 3 menos 2 e repito x ao quadrado. 1 mais 3, 4. 4 menos 2, 2, né? 2x ao quadrado. Mas, professora, se forem termos diferentes, como vou fazer? Se forem, por exemplo, 2x ao quadrado, 2x ao cubo, mais 5x ao quadrado, menos x ao quadrado, mais 2x ao cubo. Vou colocar 2x ao cubo não, vou colocar 3x ao cubo. Observa o seguinte aqui. Observa que esse termo só é semelhante com esse daqui, ó. Porque eles estão ao cubo, certo? Então, só vou poder calcular esse com esse. Então, eu vou calcular 2 menos 3 vezes x ao cubo. E esse daqui... Opa, deixa eu voltar aqui. E esse daqui é semelhante com esse. Então, só vou poder calcular 5 com o menos 1 aqui, tá? Então, eu vou calcular primeiramente esse. Então, 5 mais 5 com menos 1, tá? O número 1 tá na frente, vezes x ao quadrado. 2 menos 3, tenho R$2. Gastei R$3, então vou ficar devendo aqui menos 1, né? Mas se eu colocar menos
x ao cubo vai dar a mesma coisa que menos 1. Se não tem nada na frente, que é 1, né? 5 menos 1, perdão, é 4. Então, vai ficar mais 4x ao quadrado. Observa que eu não vou somar, não vou calcular com termos que não são semelhantes. Esse é x ao quadrado e esse x ao quadrado e esse x ao cubo. Então, não são termos semelhantes, eu paro por aqui, ok? Então, galera, vamos para a próxima aula. Nossas operações com monômios, venho trazer para vocês aqui multiplicação e divisão de monômios, tá? Então, na primeira questão, ele fala 8x vezes 2x. Observa que aqui o monômio é semelhante, mas na multiplicação e divisão de monômios, não vai importar muito se é semelhante ou não para eu calcular, tá? Eu só vou olhar se a parte literal a letra é semelhante para eu fazer igual multiplicação de expoente, por exemplo, tá? Só vamos ver lá na frente. O coeficiente aqui é 8 e 2, então vou multiplicar normalmente. 8 vezes 2 é 16. O que vai fazer a diferença... Opa, deixa eu voltar aqui. O que vai fazer a diferença aqui é a questão do expoente. Por exemplo, se eu multiplicar x vezes x, vai dar x ao quadrado, certo? Só que tem uma questão também, se você quiser multiplicar dessa maneira, x vezes x ao quadrado, também dá certo. Porém, multiplicação de bases iguais, quando eu tenho aqui x vezes x, são bases iguais, certo? Eu somo os expoentes. Então, por exemplo, x vezes x, se não tem nada aqui como expoente, quer dizer que tem o número 1. Então, eu vou, na multiplicação, eu somo os expoentes e repito a base. Então, a base é o x, eu repito a letra x e somo 1 mais 1, que vai dar x ao quadrado. Então, vamos ver se vocês entenderam essa parte aqui. Então, se eu chegar e colocar aqui a ao cubo vezes a ao quadrado, eu tenho o número 2 e aqui eu não tenho nada. Então, eu vou multiplicar, é uma multiplicação, eu vou multiplicar os coeficientes. 2 vezes 1, porque se aqui não tem nada, é o número 1. Então, vai dar 2. Aqui eu tenho a ao cubo e a ao quadrado. São bases iguais, certo? Então, eu vou repetir a base, que é a letra A, e somar os expoentes. 3 mais 2. 3 mais 2 vai dar 5. Então, vai ser 2 elevado 2 vezes A elevado à quinta potência. Ok? Mas, tia, se der um expoente negativo, que a gente vai ver lá na frente, mas vamos fazer logo aqui, quando a gente for resolver, vai ficar mais fácil. Digamos que eu tenha 2 vezes A, e aqui 5, vezes 1, vou colocar aqui, A elevado à sexta potência, por exemplo. Eu vou multiplicar 2 vezes 1, né? 2, repetir a base do A e somar os expoentes. 5 mais 6, quando eu for subtrair, que vocês vão ver lá na frente na divisão, vai ficar negativo, tá? Eu confundi, gente, desculpa. Aí vai ficar a mesma coisa, 2 elevado à 11ª potência, tá? Na divisão, vocês vão ver que pode ficar um expoente negativo, aí eu vou ter que relembrar aí na potenciação que eu vou ter que inverter esse coeficiente, mas ali na frente vocês vão ver, tá? Pronto. Deixa eu mudar aqui a cor. Aqui eu tenho 8A elevado à 7ª potência vezes 3. Esse 3 aí não tem nenhuma parte literal, ok? Mas eu faço a multiplicação do coeficiente normalmente, porque esse 3 é um termo independente. Quando não tem parte literal, a gente chama de termo independente, que ele não tem a parte da variável. Então, multiplico 8 vezes 3 normalmente, 3 vezes 8, 8 vezes 3 é 24, e repito A elevado à 7ª potência, já que o 3 não tem parte literal. Aqui, 5 e 4, o coeficiente, eu vou multiplicar. 5 vezes 4, 20. Aqui eu tenho o A e o A. Esse A multiplicado com esse A ao cubo, se não tem nada no A, quer dizer que é o número 1. Então, eu vou somar
o expoente e repetir a base. Então, vai ficar A, 1 mais 3, 4. B, o B aqui, eu tenho B ao quadrado e vezes B sem nada. Se não tem nada aqui, tem o número 1. Então, 2 mais 1, 3, né? Então, vai ficar B ao cubo. Dessa maneira aqui, ok? Vou apagar aqui agora para a gente fazer com divisões, tá bom? Gente, se vocês tiverem dúvidas, é só vocês pausarem, repetir, voltar, porque as atividades que eu vou passar para vocês são muito parecidas com o que eu tô dando exemplo aqui. Então, as dúvidas vão surgir, porque é algo diferente, né? Então, vão surgir realmente, mas vocês podem pausar o vídeo. Durante a aula de 7 às 11h30, podem tirar dúvida com a tia, não tem problema nenhum, tá bom? Então, bora lá fazer mais um exemplo. Deixa eu colocar aqui, por exemplo, 25A elevado à quarta potência dividido por 5 elevado a A. Vou colocar outros aqui. 21, aqui, x ao cubo, y, 7x e y é igual 5A, 15B e 10x ao quadrado dividido por 2x ao cubo. Então, bora lá, meninos. Só mudar aqui a cor para vocês conseguirem visualizar melhor. Na divisão de monômios, eu vou fazer muito parecido com a multiplicação. Independente dos termos, eu posso fazer a divisão dos coeficientes, diferente da adição, que eu só somo ou subtraio quando são termos semelhantes, né? Quando a parte literal é igual a outra. Na divisão, na multiplicação, independe, eu vou fazer a divisão ou a multiplicação com os coeficientes. O que eu vou fazer agora na divisão é, em vez de ser somar os expoentes, na divisão eu subtraio o expoente como na potenciação. Então, por exemplo, aqui na divisão com os coeficientes 5, 25 e 5. 25 dividido para 5 vai dar o quê? 5, né? Só que aqui, ó, observa que eu tenho A elevado à quarta potência dividido por A. Quando é uma divisão, eu faço o quê? Eu subtraio os expoentes. Eu repito a base e subtraio o expoente. 4. Se aqui não tem nada, quer dizer que é o número 1. 4 menos 1 é 3. Então, fica A elevado ao cubo. Ok? Então, se tiver dúvida, pausa o vídeo. Aqui, nessa daqui, eu vou colocar aqui embaixo, gente, porque senão a gente não vai conseguir visualizar, tá? Aqui eu tenho uma fração. Acho que o maior medo do aluno é a questão de fração. Mas fração, gente, nada mais é que uma divisão. Então, aqui eu tenho os coeficientes, ó. 21 sobre 7. 21 sobre 7 é a mesma coisa que 21 dividido para 7, tá bom? Não se espante porque é uma fração, não. Tá? Então, bora lá. 21 dividido para 7 vai ser 3, né? Porque 3 vezes 7, 21. Aqui, ó, eu tenho x e eu tenho x. Então, ó, mesma coisa, x ao cubo dividido por x. Se é uma divisão de bases iguais, eu repito a base e subtraio expoente. Se não tem nada aqui, quer dizer que tem o número 1. 3 menos 1, 2. Esse y aqui, ó, eu tenho y dividido por y. Se não tem nada aqui, quer dizer que é 1. Se não tem nada aqui, quer dizer que é 1. Quando acontece isso, gente, eu só preciso anular. Por quê? Y dividido por y vai dar 1. E eu posso colocar 1 aqui ou eu não preciso colocar 1, tá? Então, vai ser a resposta 3x ao quadrado. Vou apagar aqui. Agora, observa aqui essa divisão dessa daqui. É uma fração, beleza, mas é uma divisão. Eu consigo dividir 5 para 15? Não, né? Eu tenho 5 balas para 15 pessoas, eu não consigo dividir. Quando acontece isso, eu posso simplificar essa fração. Quando eu não consigo dividir, eu posso simplificar. Então, 5 e 15 são divisíveis de 5, porque são múltiplos, né? Então, eu simplifico aqui por 5, simplifico aqui por 5.
5 dividido para 5 é 1. 15 dividido para 5 é 3. Esse A e esse B são diferentes. Se eles são diferentes, gente, vou colocar em cima e embaixo, só repito. 1 vezes A não é a mesma coisa que A? Eu posso deixar dessa maneira, ou eu posso também deixar sim, dessa maneira também, ok? Para a gente finalizar aqui a nossa aula, eu tenho aqui 10x ao quadrado dividido por 2x ao cubo. Vou dividir aqui 10 por 2. 10 dividido para 2 é 5. Só que aqui eu tenho... Lembra que eu falei com vocês logo no início que na divisão eu posso ter expoentes negativos? Por quê? 2 menos 3 vai dar menos 1. Eu tenho R$2. Só que eu gastei 3, eu vou ficar devendo lá na vendinha R$1, né? Quando eu tenho expoentes, não sei se vocês lembram, né? Depois dessa quarentena, o pessoal fica um pouco esquecido. Não sei se vocês lembram, mas na propriedade da potenciação, quando eu tenho um expoente negativo, eu inverto em forma de fração. Então, quem está elevado aqui a menos 1, na verdade, é o x, não é o 5, tá? A gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, quem vai inverter é o x, não é o 5. O 5 vai continuar multiplicando aí normalmente. Então, como que eu vou resolver essa questão aqui? Então, esse 5 vai permanecer multiplicando o x. Se esse x não tem nada embaixo, quer dizer que tem o número 1. Então, vai ser multiplicando com 1. Vou inverter a fração, né? O 1 está aqui embaixo, vai lá para cima. E o x está aqui em cima, vai lá para baixo. E o expoente vai ficar positivo aqui embaixo. Então, 5 vezes 1 vou colocar o resultado aqui embaixo, 5 sobre x, porque x elevado a 1 é a mesma coisa que x, ok? Então, finalizamos aí nossa aula de operações de monômios. Espero que vocês tenham entendido. Se caso qualquer dúvida que venha a surgir, pode entrar em contato com a tia, tá bom? Por telefone, pelo WhatsApp, de 7 às 11h30.